Vimos ontem o conselho do apóstolo Paulo para maridos e esposas, orientando o relacionamento entre eles. Esse é um relacionamento doméstico, mas há outro relacionamento doméstico também importante, o relacionamento entre pais e filhos. Um relacionamento que ao longo da história tem sido caracterizado por conflitos, por diferenças de opiniões, por conta das diferenças de idade, por conta das diferenças de gerações. Mas o que a Bíblia diz sobre a responsabilidade dos pais na educação dos filhos? E o que a Bíblia diz para os filhos com relação à obediência aos pais? Nossa lição apresenta 4 textos importantes sobre esse assunto. Primeiro é Deuteronômio 6, 6 e 7. Ensine os mandamentos com insistência, em casa ou pelo caminho, antes de dormir e quando se levantarem. Veja aqui o que o Espírito Santo está dizendo, porque você deve ser insistente em ensinar para os filhos, você não deve ser relapso. Ensinou aqui, depois não ensina mais. Você deve ensinar constantemente. Constantemente no falar, mas eu diria também, irmãos, e mais importante, constantemente no exemplo. Você deve dar exemplo constante para o seu filho, o que é ser obediente a Deus. Aqui ele diz assim: você deve ensinar em casa, mas você deve ensinar também quando estiver andando pelo caminho, antes de dormir e quando se levantarem. Portanto, a obrigação do pai, dos pais, é ensinarem as crianças com insistência. Veja agora o texto de Provérbios, capítulo 1, verso 8 e 9. Um conselho para os filhos. Preste atenção à correção do pai. Não ignore o ensino da mãe. Os ensinamentos são a sua beleza, o colar, a coroa. Aqui Salomão está falando para os filhos. Você quer ter uma coroa na cabeça, você quer ter um colar te enfeitando. Obedeça a sua mãe, obedeça o seu pai. Preste atenção nos ensinamentos do seu pai. Aí no texto de Provérbios, capítulo 22, verso 6 e também verso 15. Lá diz o seguinte, esse é um verso muito conhecido. Ensina a criança no caminho que deve andar, e até quando crescer, não se desviará dele. E até quando for velho, não se desviará dele. Ensina a criança a andar no bom caminho. Uma versão desse verso diz assim, ensina a criança a entrar no bom caminho. Os pais é que orientam as crianças no caminho em que devem entrar. E aí, se você ensinou o bom caminho, ela não vai se desviar. Mas e tantas crianças, tantos jovens se desviam, mas eles têm na mente, eles têm ainda no coração o ensinamento primeiro. Mas ainda o verso 15 de Provérbios 22 diz assim, a disciplina afasta a estultícia. Interessante esse verso, irmãos. Aqui ele considera que as crianças, os adolescentes, os jovens, não são muito bons para resolver as coisas, não são muito bons para decidir as coisas, são tolos. Na verdade é isso, são tolos. E ele diz que a disciplina afasta essa tolice. A disciplina afasta a loucura, loucura no sentido de não saber exatamente que caminho tomar. A disciplina instrui nesse sentido. Veja agora a recomendação do Senhor Jesus aos discípulos que estavam impedindo das crianças chegarem junto a ele. Deixe que as crianças venham até a mim, não as embaraceis, não as proíbam, porque delas é o reino dos céus. O Senhor Jesus estava falando, adultos, vocês não podem atrapalhar as crianças de chegarem a mim. Vocês não podem atrapalhá-las, eu quero abençoá-las. E os adultos, muitas vezes, nós, adultos, atrapalhamos os jovens ou atrapalhamos as crianças de conhecerem melhor ao Senhor Jesus. As crianças desempenham um papel essencial dentro das famílias. Elas precisam saber que são amadas e valorizadas como membros da família e cidadãos do reino celestial. Tem um hábito na minha família, irmãos, que eu considero muito bonito e eu quero compartilhar com vocês. Os nossos netos, os nossos sobrinhos, as nossas filhas, nossos filhos, quando falam um com o outro, quando termina uma ligação, normalmente dizem assim, eu amo você. Eu te amo, vovó.
Eu te amo, meu neto. É assim que deve ser, irmãos. Nós devemos expressar amor em atitudes, mas também podemos fazê-lo verbalmente. Você não é demais você repetir para o seu neto ou para o seu filho, para o seu sobrinho que você o ama e você tem um carinho especial por ele. O culto familiar é fundamental, simples, mas deve ser regular, de manhã e à noite. Certamente, irmãos, muitos de nós temos falhado nisso, em fazer o culto matinal. Oramos com o café da manhã, mas fazemos o culto, pegamos a nossa Bíblia, lemos um texto, comentamos com os nossos filhos. Outra coisa, irmãos, que é muito importante na educação dos filhos, são as refeições. Hoje, irmãos, as pessoas não sentam mais para comer. As pessoas não compartilham de uma mesa, não conversam na mesa. O café da manhã não dá, porque todos acordam atrasados, tem que sair correndo. O almoço, cada um chega em horário diferente. E pega lá, bota comida no micro-ondas e come, e não conversa. As pessoas que têm mais possibilidades financeiras, então, têm quase que uma suíte, tem uma suíte. Nessa suíte tem um banheiro, nessa suíte tem um micro-ondas, às vezes tem um frigobar. E os dormitórios das casas são agora unidades habitacionais. Muitas vezes o filho mora na casa, mas ele não mora, né? Ele não reside na casa. Ele mora no seu quarto, ele mora na sua suíte. Nós devemos, então, irmãos, sempre que possível, estar junto com os nossos filhos. Sempre que possível, reunir nossa família. Podemos reunir a nossa família, no mínimo, no café da manhã e no jantar. Mas devemos reuni-la e compartilhar as bênçãos que Deus dá à família, a pais e filhos. Desde cedo, as crianças podem começar a ajudar na limpeza na casa e outras responsabilidades. Hoje também, irmãos, os pais parecem que têm receio de dar atividades para as crianças, de dar tarefas para as crianças. Mas devemos fazê-lo para que elas aprendam. O mais importante é que elas sigam o mandamento de Paulo: filhos, em tudo obedeçam a seus pais, por isso é agradável diante de Deus. Colossenses 3:20. O mandamento na Bíblia diz assim: honra teu pai e tua mãe para que se prolonguem os dias na terra que o Senhor te dá. Honre teu pai e tua mãe, obedeça. Ao educar os nossos filhos, nós podemos promovê-los ou rebaixá-los. Quando bem orientados para o Senhor por meio do ensino e exemplo, os filhos se tornam uma bênção para a família, a igreja e a sociedade. A instrução de Paulo para os filhos, assim como para maridos e esposas, é equilibrada e recíproca. Bem, Paulo falou que era para obedecer aos pais, os filhos obedecerem aos pais. E agora ele diz assim em Colossenses 3:21, pais, não irritem os seus filhos para que não fiquem desanimados. Muitos pais são absolutamente rígidos, perfeccionistas, e dessa forma desanimam as crianças. As crianças têm o desejo do pai como um objetivo inalcançável, e daí desanimam, se entristecem, perdem o ânimo. A maneira como os pais, especialmente o pai, interagem com os filhos e os disciplinam, tem um grande impacto na formação espiritual deles. Vejam o que diz o texto. A maneira como os pais, especialmente o pai, interage com as crianças é que vai fazer com que eles tenham uma formação, que isso implica na sua formação religiosa. Como é que nós podemos mostrar Deus para os nossos filhos? Nós podemos mostrar o pai é o primeiro que deve mostrar a Deus aos filhos. Deve apresentar Deus aos filhos. E como é que ele faz isso? Primeiro pelo seu comportamento, orando, mas ainda como ele faz isso, perdoando. Nosso Deus, irmãos, é um Deus perdoador. E como nós, como pais, não vamos ser perdoadores, não vamos perdoar os nossos filhos? Ao perdoarmos os nossos filhos, nós estaremos encaminhando para perto do Senhor, mostrando quem é o Senhor. Estudos mostram que quando ambos os pais frequentam a igreja, uma porcentagem maior dos filhos ficam à igreja. Quando um dos pais, ou somente a mãe, ou somente o pai frequenta a igreja, a tendência dos filhos é permanecerem menos na igreja.
Mas quando o pai permanece na igreja, e veja novamente a responsabilidade do pai, como a Bíblia coloca, o sacerdote do lar, quando o pai permanece na igreja, a tendência é maior que os filhos também permaneçam. O papel do pai, portanto, na formação espiritual dos filhos é fundamental e não pode ser negligenciado. É crucial que os pais assumam esse papel com seriedade. Senhor Deus, irmãos, queria que nós tivéssemos sempre lares funcionais, famílias funcionais, tudo funcionando. Pai, mãe, filhos, irmãos, avós, netos, tios, sobrinhos. Entretanto, por causa do pecado, irmãos, isso muitas vezes, a maioria das vezes até, não acontece. Mesmo lares da igreja e membros da igreja muitas vezes não funcionam, são disfuncionais de acordo com a vontade de Deus. Como é que fazemos então, irmãos? Se você vive num lar disfuncional, se você tem tentado fazer esse lar funcionar como o plano de Deus, mas não tem dado, lembre-se, nós temos ainda um Pai sempre presente. Um Pai que, ao contrário dos pais humanos, não se ausenta. Um Pai que nos ama, um Pai que se entregou por nós. Temos o Senhor Deus como o nosso Pai. O Senhor Deus pode curar as nossas tristezas. O Senhor Deus pode curar os nossos maus relacionamentos. O Senhor Deus pode curar o nosso lar. Curar o nosso relacionamento com filhos e com esposa. Que Deus abençoe cada um de nós. Nós possamos crer dessa maneira. Mas crer concretamente. O Senhor Deus quer que nós tenhamos filhos funcionais. Quer que nós sejamos pais funcionais. Maridos funcionais, esposas funcionais. Que Deus esteja com cada um de nós, nos ajudando, sabendo que o plano de Deus é o melhor para o nosso lar. Por quê? Porque Ele nos ama. Ele diz a cada momento para nós, eu amo você.